E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamec e hoje nossa aula será sobre múltiplos e divisores. Vamos lá! Bem, múltiplos e divisores. Primeiro vamos definir o que é cada uma dessas coisas. Múltiplos são números que resultam da multiplicação por um número natural, ou seja, quando eu multiplico um número por outro, então o resultado vai ser um múltiplo desses números, tá? E divisores são números que dividem um número deixando o resto zero. Então, quando eu divido 15 dividido por 3, o que é que nós temos aqui? 15 dividido por 3 dá 5. Você percebe que é uma divisão exata, não sobra nada no final, porque 5 vezes 3 dá exatamente 15. Então, que conclusões a gente pode tirar disso daí? A gente sabe que se 15 é divisível por 3, então 3 ele é um divisor do 15, por quê? Porque ele faz uma divisão exata, ou seja, deixa resto zero. E assim também eu posso dizer que 15 ele é um múltiplo do 3. Por quê? Porque ele é o resultado da multiplicação de um número por 3, que no caso é o 5. Né? 8 dividido por 2. A gente sabe que 8 dividido por 2 dá 4. Tá? Então, a gente diz que se 8 é divisível por 2, é porque o 2 ele é um divisor do 8. Por que o 2 é um divisor do 8? Porque a divisão dá exata. E a gente diz também que o 8 ele é um múltiplo do 2. Por que o 8 é múltiplo do 2? Porque é o resultado da multiplicação do 2 por algum número natural, que a gente sabe que é o 4. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 também é uma divisão exata. 20 dividido por 5 dá 4. E a gente sabe também que 4 vezes 5 dá 20. Então, se 20 é divisível por 5, então 5 é divisor do 20. Porque a divisão do 20 pelo 5 é uma divisão exata. E o 20 ele é o múltiplo do 5 porque ele é o 20 é o resultado de uma multiplicação do 5 por um número natural, que a gente sabe que é o 4. Beleza? Agora, vamos separadamente. Primeiro, múltiplos de um número natural. A gente vai dizer que múltiplo de um número natural é o produto, ou seja, o resultado da multiplicação desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Por exemplo, múltiplos do 2. Então, quando eu quero encontrar os múltiplos de um número, basta eu multiplicar ele pelos números naturais, que são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6 e assim por diante. Então, esses resultados que estão na tabuada são os múltiplos daquela tabuada. Então, os resultados da tabuada do 2 são quem? Os múltiplos do 2. Então, tá aí alguns exemplos, tá? Se eu quiser os múltiplos do 3, então eu pego o 3 e multiplico pela sequência dos números naturais. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Qualquer número que eu multiplicar por 3, qualquer número natural que eu multiplicar por 3, o resultado vai ser um múltiplo do 3. Então, tá aí os exemplos dos múltiplos do 3. Tá? Observe que ao final da sequência nós temos reticências. E elas estão aí para mostrar que os múltiplos de um número natural são infinitos. Beleza? Agora, divisores de um número natural. O que é que são os divisores? Já falei lá no início que um número é divisor do outro quando o resto da divisão for igual a zero, ou seja, quando a divisão é exata. Por exemplo, os divisores do 12, quem são? São os números que fazem uma divisão exata com o 12. Por exemplo, 12 ele é divisível por 1, né? Dá uma divisão exata que dá 12. 12 dividido por 2 dá 6, 12 dividido por 3 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3, 12 dividido por 6 dá 2 e 12 dividido por 12 que dá 1. Então, com isso eu tenho esses 6 divisores. Somente esses números fazem uma divisão exata com o 12. Eu vou já mostrar para vocês como é que a gente pode encontrar alguns deles, tá? Divisores do 36 são todos os números que fazem uma divisão exata com 36. Olha eles aí, ó.
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36, tá? Divisores do 48. Então, todos os números que fazem divisão exata com o 48. Gente, uma das formas que a gente tem para encontrar esses divisores é você fazer uma multiplicação de dois números em que a resposta dê aquele número que a gente quer. Por exemplo, você percebe aqui ó, que 1 vezes 48 dá 48. Então, tanto 1 quanto o 48 são divisores de 48. 2 vezes 24 também dá 48. 3 vezes 16. 4 vezes 12 e 6 vezes 8. Então, fazendo essas multiplicações, esses números que se multiplicam são divisores do 48, tá bom? Algumas observações sobre os divisores é que, primeiro, o número 1 é divisor de todos os números naturais. Você percebe, ó, que ele está em todos. O número 1 divide todo mundo. 12 dividido por 1 dá 12. 36 dividido por 1 dá 36. 48 dividido por 1 dá 48. Segunda observação é que o maior divisor de um número é o próprio número. Então, observa na sequência. Ó. O maior divisor do 12 é o próprio 12. O maior divisor do 36 é o próprio 36. O maior divisor do 48 é o próprio 48. Tá? Então, numa sequência de múltiplos e divisores, o primeiro número que é divisor de todo mundo é sempre 1. E o último vai ser sempre o próprio número. Tá? Terceira observação é que o número 0 ele não é divisor de nenhum número. O número 0 ele não divide ninguém, certo? E os divisores de um número formam um conjunto finito. Então, os múltiplos eles são um conjunto infinito, mas os múltiplos não, ele é finito, porque começa no 1 e termina no próprio número, tá bom? Agora, números primos. Você viu que os números que a gente apresentou anteriormente têm vários divisores, mas alguns números possuem apenas dois divisores, que é o 1, porque é divisor de todo mundo, e o próprio número, que todo número, como a gente viu, é o maior divisor dele mesmo. Então, esses números que só possuem dois divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo, são chamados de números primos. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu peguei aqui os números de 1 até 100 e a gente vai observar nessa tabela quais são os números que só têm dois divisores. Esse procedimento é chamado de crivo de Erastótenes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou observar é o número 1. Gente, o número 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. 1 dividido por 1 e acabou-se. Então, como ele não tem mais de um divisor, ele só tem um divisor, que é ele mesmo, então ele não é primo. Por quê? Para ser primo, tem que ter dois divisores, tá? Agora, eu olho para o número 2. O número 2 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, ele só tem dois divisores, tá? Aí o que é que a gente vai fazer? Todos os outros números que são divisíveis por 2, eles vão ter mais de dois divisores. Todos os números pares são divisíveis por 2, então o que é que a gente vai fazer? Vai eliminar dessa tabela todos os números que são pares, por quê? Porque além de serem divisíveis por 1 e por ele mesmo, eles também são divisíveis por 2, tá bom? Então você vai ver aí nessa tabela que vai sumir a metade dos números, tá bom? Beleza. Com isso, você percebe uma coisa. Você percebe que o número 2, ele é o único número primo que é par. Vamos ver o próximo número aqui, que é o número 3. O número 3, ele também é um número primo, porque ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. O que é que a gente vai fazer agora? Vai eliminar todos os números que são divisíveis por 3, tá? Então, ó, vai sair o 9, o 15, o 21, o 27, vai sair um bocado aí, ó. Esses que estão sumindo, todos eles são divisíveis por 3. Aí agora eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 também é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. E todo mundo que é divisível por 5 ou termina com 0 ou com 5. Nossa próxima aula, inclusive, vai ser sobre critérios de divisibilidade. Então,
Você percebe aqui que todos os que terminaram com zero já saíram antes porque eles eram pares. Então, só sobraram os que terminam com 5. Vamos eliminar eles agora. Agora a gente vai para o 7. A gente observa aí que o 7, ele também só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, então ele é um número primo. E agora eu vou eliminar quem é divisível ainda por 7, que nesse caso vai sair o 49, o 77 e o 91, tá? Pronto. A partir daí, todo mundo que sobrou na brincadeira, ó, vai ser número primo. Então, esses que a gente está pintando aí, ó, foi só o que sobrou. E todos esses números que estão aí são números primos que estão entre 1 e 100. Então, entre os números 1 e 100, nós temos aí, ó, 25 números primos. São eles 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Agora, gente, eu só observei isso entre 1 e 100, mas depois do 100 a gente sabe que tem infinitos números. E dentre esses infinitos números também existem infinitos números primos, tá? Então, a quantidade de números primos é infinita. Entre 1 e 100 nós temos 25, mas ainda tem mais um bocado depois do 100, beleza? Vamos lá. O que é que a gente vai ver agora? Fatoração. Gente, na fatoração, o que é que significa primeiro fatorar? Fatorar significa transformar em fatores, ou seja, pegar um número e transformar em uma multiplicação. Para fatorar um número, basta dividir esse número pelos números primos. Por exemplo, o 24. Como é que eu posso escrever o número 24 como uma multiplicação de números primos? Ou seja, como é que eu posso fatorar esse número 24? Então, vou pegar o 24, passo uma linhazinha ao lado dele e vamos dividir pelos números primos. A gente vai começar sempre pelo número 2 e vai dividir por 2 até não dar mais. Aí a gente vai para o próximo número primo e assim por diante, tá bom? Por exemplo, 24. 24 ele é um número par, dá para dividir por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Eu coloco a resposta ali abaixo do 24 e observo que o 12 ele pode ser dividido ainda por 2. Eu coloco o 2 ali e faço a divisão. 12 dividido por 2 que dá 6. Coloco a resposta ali. Observo que ainda dá para dividir o 6 por 2 mais uma vez. Coloco o 2 ali e divido 6 por 2 que dá 3. Aí você percebe que o 3 não pode mais ser dividido por 2. Então, quando não dá mais por esse número primo, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Então, como o 3 é divisível por 3, eu coloco o 3 ali, ó, e divido 3 dividido por 3, que dá 1. Então, a fatoração vai ficar como? Eu pego esses números que eu usei na divisão, os números primos, e multiplico eles, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Essa é a fatoração do número 24. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 dá 24. Então, eu escrevi o 24 como uma multiplicação de números primos. Você percebe que o 2 está se repetindo aqui. Então, eu posso transformar ele em uma potenciação. Como está repetindo 3 vezes, então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3. Tá bom? Veja só. Eu vou encontrar os números que são divisores do 24, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que você sabe é que o número 1, ele divide todos os números. E que o próprio número, ele pode ser dividido por ele mesmo. Então, a primeira multiplicação que a gente tem que se ligar é sempre o número 1 com o próprio número. Então, 1 vezes 24. Beleza. Agora, outra coisa que você vai perceber aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o 2 e multiplicar com o 12, vai dar quanto? Exatamente 24. 2 vezes 12, 24. Agora, eu posso pegar também o 3 e multiplicar, ó, veja que ele foi usado na divisão, então o 3 ele também vai ser um divisor, certo? Que é justamente 3 vezes quem, ó? Vezes o 2, o 2 e o 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8.
Então, 3 vezes 8 é uma outra multiplicação possível, tá? E quem mais? Por exemplo, o 4, ó. Onde é que está o 4 aqui, ó? 2 vezes 2. Quem é o outro número que eu tenho aqui? O 2 vezes 3, que é o 6. Então, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 3 dá 6. Então, 4 vezes 6 é outra multiplicação que dá o 24. Então, o que é que nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Esses são os divisores do 24. Então, é uma das formas que a gente tem para encontrar os divisores de um número, tá bom? Outra coisa que a gente consegue fazer aqui na fatoração é encontrar quantos divisores um número tem. Então, olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3, tá? Eu descobri dessa maneira que tem 8 divisores, mas tem uma outra maneira sem precisar encontrar quais são eles. Como é que eu faço isso? Eu peguei aqui a forma fatorada do 24, que é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1, que é essa aqui que a gente encontrou. Aí o que é que eu vou fazer? Aos expoentes eu somo mais 1. Então vai ficar 3 mais 1 e 1 mais 1. 3 mais 1 dá 4. E 1 mais 1 dá 2. E eu pego essas respostas e multiplico. 4 vezes 2, que dá 8. Então, esse númerozinho aqui é o que dá a quantidade de divisores que o 24 tem, que são exatamente esses números aqui. Tá bom, gente? Mais um exemplo aqui, ó, 120. Como é que eu posso encontrar a forma fatorada do número 120? Então, do jeito que eu mostrei para vocês, a gente vai pegar o 120 e dividir pelos números primos. Primeiramente por 2, 120 dividido por 2 dá 60. 60 ainda pode ser dividido por 2, vai dar 30. 30 dividido por 2 dá 15. E 15 não pode ser mais dividido por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Como dá para dividir 15 por 3, eu coloco 3 aqui e faço a divisão. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3. Aí eu passo para o próximo número primo, que é o 5. 5, como é divisível por 5, eu coloco o 5 aqui e faço a divisão, que vai dar 1. Pronto. Agora, esses fatores que eu usei aqui na minha fatoração, eles serão, ó, os fatores que representam o número 120 através de uma multiplicação de números primos. Quando eu tenho números se repetindo, eu posso juntar eles numa potenciação. Então, fica 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Se eu quiser saber quantos divisores tem o número 120, então o que é que eu vou fazer? Eu pego essa forma aqui e vou somar 1 em cada expoente. Então, ó, 2 elevado a 3 vezes 3. Como não tem expoente, a gente coloca 1. E aqui no 5, a mesma coisa. E em cima de cada expoente desse, eu vou somar 1. 3 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1. Então, vai ficar desse jeito aqui. A gente só vai precisar desses expoentes. E aí, vai somar os expoentes. 3 mais 1 dá 4. 1 mais 1 dá 2 e 1 mais 1 dá 2. Aí, eu multiplico esses resultados. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Significa dizer, então, que 120 tem 16 divisores, tá bom, gente? Bem, em múltiplos e divisores tem duas definições bastante comuns em certas provas que aparecem por aí. A primeira delas é o famoso MMC, mínimo múltiplo comum. O que é isso? É um número, ele é mínimo múltiplo comum de dois números quando ele é o menor múltiplo não nulo comum a esses dois números. Vou explicar para vocês aqui. Não nulo é uma coisa que é diferente de zero, tá? Por que diferente de zero? Presta atenção. Se eu quiser saber quem é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, então eu vou observar os múltiplos do 3 e os múltiplos do 4, tá? Múltiplos do 3, então aí, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15 assim por diante. E os múltiplos do 4 são esses daí, tá? Eu observo quem são os múltiplos comuns, ou seja, quem é múltiplo do 3, que também é múltiplo do 4. Então, ó, primeiro que você percebe é o 0. O próximo número que é múltiplo do 3 e que também é múltiplo do 4, ou seja, que está em uma lista e está na outra, é o 12.
Depois tem também o 24. E assim por diante. Lá na frente vai ter o 36 e assim por diante. Mas o mínimo, ele vai ser justamente o menor, tá? Só que é o menor múltiplo não nulo. Por que não nulo? Porque a gente não vai considerar o zero, porque o zero sempre vai estar na brincadeira. Então, eu desconsidero o zero e vejo qual é o menor múltiplo que é comum aos dois, que nesse caso vai ser quem? O 12. Veja que o 12 é o menor múltiplo não nulo, comum ao 3 e ao 4. Então, a gente vai dizer que o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 3 e 4 é o 12. Beleza? Bem, agora, existe uma forma bem prática para a gente encontrar o MMC entre dois ou mais números, que é o da decomposição simultânea. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu quero o MMC entre 4 e 18. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 418, passo um tracinho ao lado dele e faço igual eu fiz com a fatoração, certo? Só que esse método é chamado de decomposição simultânea, porque a gente vai fazer uma fatoração com os dois ao mesmo tempo. Então, o processo é o mesmo, só que a gente vai estar com dois ou mais números aí na brincadeira. Então, por exemplo, como eu tenho números que são divisíveis por 2, eu coloco o 2 aí e faço a divisão. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. E 18 dividido por 2 dá 9. Como ainda tenho números que são divisíveis por 2, aí eu continuo com 2 aqui do lado e faço a divisão. Ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. E como 9 não é um número divisível por 2, eu repito ele aqui embaixo. Como eu não tenho mais nenhum número que é divisível por 2, aí eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Coloco ele aqui. Como 1 já acabou a conta dele, eu só repito e faço 9 dividido por 3, que dá 3. E o 3 ainda pode ser dividido por 3, eu repito ele aqui. O 1 também já não tem mais o que fazer com ele. E 3 dividido por 3 dá 1. O MMC ele vai ser encontrado através da multiplicação de todos os fatores primos que eu usei aqui. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 36. Então, o MMC entre 4 e 18 é 36. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó. MMC entre 12 e 14. Então, pego o 12 e o 14, passo o tracinho ao lado deles e começa a dividir pelos números primos, sempre começando pelo número 2. Então, como o 2 ele divide alguém daí, então continuo. 12 dividido por 2 dá 6 e 14 dividido por 2 dá 7. Como o 2 ainda divide alguém, eu continuo com o 2 aqui e faço 6 dividido por 2 dá 3 e 7, como não é divisível por 2, eu só repito. Como o 2 não divide mais ninguém, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E como 7 não é divisível, eu só repito. Como não tem mais ninguém divisível por 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Só que o 5 ele não divide ninguém aqui. Então, eu já pulo para o próximo número primo, que é o 7, que divide esse 7 aqui. 7 dividido por 7 dá 1. Esse 1 aqui já tem acabado a brincadeira. E 7 dividido por 7 eu coloco aqui. E agora, para encontrar o MMC entre 12 e 14, eu multiplico esses fatores que eu usei aqui. Tá? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, que vai dar exatamente 84. Então, o MMC entre 12 e 14 é 84. Outro exemplo, se eu quiser calcular o MMC entre 2 e 7, bem facilzinho, coloco o 2 e o 7, passo o tracinho e vou fazer a fatoração ou a decomposição simultânea. Primeiramente, o 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1, como o 7 não é divisível por 2, eu só repito. Vou para o próximo número primo, porque nenhum desses é mais divisível por 2. Se eu for para o 3, o 3 não divide ninguém daí. Se eu for para o 5 também não divide. Aí eu já vou para o 7, que vai dividir esse 7 aqui. 1 já não tem mais o que fazer com ele. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o MMC entre 2 e 7 vai ser o resultado da multiplicação entre eles. 2 vezes 7, que dá 14. Beleza, gente? Então, o MMC entre 2 e 7 é 14. Agora vamos ver o que é o máximo divisor comum, também conhecido como MDC. Um número é máximo divisor comum de dois números quando ele é o maior divisor que é comum a esses dois números. Por exemplo,
Observe os divisores do 10 e do 15. Os divisores do 10 são 1, 2, 5 e 10. E os divisores do 15 são 1, 3, 5 e 15. Eu observo o que é que eles têm em comum. Tá? Eles têm em comum o 1 e o 5. Como eu quero o maior número, que é divisor tanto de um quanto do outro, então você vê que o 5 ele é o maior divisor comum tanto ao 10 quanto ao 15. Então, a gente diz que o MDC entre 10 e 15 vai ser justamente o 5. Para encontrar o máximo divisor comum, o método mais prático também vai ser o da decomposição simultânea. Por exemplo, para calcular o MDC entre 12 e 14, faça o mesmo processo. Dividindo por 2 vai dar 6 e 7. Dividindo por 2 vai dar 3. O 7 não é divisível, continua. Por 2 não dá mais, então vou por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 não é divisível, só repito. Por 3 não dá mais. Por 5 ninguém vai, então só vai por 7. 1 já acabou. 7 dividido por 7 dá 1. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? No MMC, a gente multiplica todo mundo que está aqui. No MDC, não. No MDC, a gente só vai multiplicar aquele fator que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Então, você percebe aqui que o 7 aqui só dividiu esse 7. O 3 só dividiu esse 3. O 2 só dividiu esse 6 aqui. Mas esse 2 aqui, ele dividiu tanto o 12 quanto o 14. Então, ele é um divisor comum, porque ele dividiu todo mundo. Então, como ele foi o único, então ele vai ser o MDC entre 12 e 14. Tá bom? Vamos lá. Olha esse exemplo aqui, MDC entre 2 e 7. Processo da decomposição simultânea. Você vai fazer, a gente fez agorinha. 2 dividido por 2 dá 1. 7 não é divisível, passa direto. 2 não divide mais ninguém. O 3 não divide, o 5 não divide, então vai direto para o 7. 1 já acabou e 7 dividido por 7 dá 1. Então, nesse caso, você percebe que nem o 2 dividiu todo mundo, porque ele só dividiu 2. E nem o 7 dividiu todo mundo, porque ele só dividiu 7. Então, quando não tem divisores comuns, quem é o número que divide todo mundo? Você lembra? É o número 1. Então, quando não há um divisor comum na decomposição simultânea, o MDC será 1. Beleza? Então, nesse caso, ó, MDC entre 2 e 7 vai ser 1. Agora, se tiver mais de 1, certo? Por exemplo, no MDC entre 27 e 36. Vamos lá. Dividindo por 2, o 27 não divide, só repito ele, e 36 dividido por 2 dá 18. O 2 ainda divide o 18, 27 eu só repito, e 18 dividido por 2 dá 9. Beleza. O 2 não divide mais ninguém, eu vou para o próximo número primo que é o 3. 27 dividido por 3 dá 9, e 9 dividido por 3 dá 3. Olha, você percebe já de cara que o 3 dividiu tanto o 27 quanto o 9. Então, a minha dica é, você já marca ele, para não esquecer lá no final da conta. Dividiu todo mundo, já marca porque ele vai ser usado na UMDC. Quem não dividiu todo mundo, já nem entra na brincadeira, tá? Bem, continuo dividindo por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 deu 1. Então, esse 3 aqui dividiu tanto 9 quanto 3. Então, ele é um divisor comum. Então, eu também vou precisar dele aqui, tá? E como ainda tem esse 3 aqui para acabar a conta, eu continuo dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 1, já acabou a brincadeira, fica aqui. Então, no MDC, eu só multiplico quem dividiu todo mundo. Como eu já marquei aqui, ó, é só fazer o 3 vezes 3, que dá 9. Então, o MDC, ou seja, o maior divisor comum entre 27 e 36 vai ser 9. Tá bom, gente? Agora, vamos para questões de prova do IFRN. Essa questãozinha aqui apareceu no Proitec de 2016, que diz o seguinte: utilizando a média de pessoas mortas por policiais em 2014, o total de óbitos registrado pela Polícia Brasileira em 174 dias no Brasil é um número múltiplo de 5, múltiplo de 18, é um número que possui 20 divisores ou que possui apenas 2 divisores. Gente, essa informação
a gente tem que ir no texto, que vem sempre no início da prova do IF, e a gente tem que coletar essa informação. Então, vou mostrar para vocês aqui o texto, ó. Aí você, depois de ler o texto, você vai localizar onde é que está a informação. Aí eu vou marcar aqui para vocês, ó. Em 2014, a polícia brasileira matou em média 8 pessoas por dia. Essa informação, essa é a média que a questão está se referindo. A média de pessoas mortas por dia. Então foram 8 pessoas por dia. Então, veja só, ele quer saber em 174 dias quantas pessoas foram. Então, eu vou pegar os 174 e multiplicar por 8. Da direita para a esquerda, o 8 vai multiplicar o 4, vai dar 32, boto o 2 e sobe 3. O 8 vai multiplicar o 7, 8 vezes 7 dá 56, com 3 que está lá em cima dá 59, boto o 9 aqui e sobe 5. O 8 vai multiplicar o 1, 8 vezes 1 dá 8, com mais 5 que está lá em cima, total 13. Só que esse número, ele é um múltiplo do 5, ele é um múltiplo do 18, é um número que possui 20 divisores ou que possui apenas 2? Gente, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, os múltiplos do 5, se você observar, os múltiplos do 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Você percebe que eles sempre terminam com 0 ou 5. Então, como esse número nem terminou com 0 nem com 5, de cara você já sabe que ele não é um múltiplo do 5, tá? Outra coisa, 1392 ele é um número par. E se ele é par, então ele também pode ser dividido por 2. Então, além de ser dividido por 1 e por ele mesmo, ele também pode ser dividido por 2. Então, de cara, eu já sei também que ele não possui apenas 2 divisores. Tá? Então, sem precisar fazer muita coisa, eu já eliminei metade das alternativas. Já terei 2 erradas. Se eu fosse chutar, eu só teria 50% de chance de acertar ou de errar. Tá bom? Mas como a gente está estudando para acertar as questões, como ele só quer saber se ele é múltiplo do 18 ou se ele possui 20 divisores, conforme a gente acabou de aprender, vamos ver quantos divisores esse número vai ter. Então, para isso, a gente faz uma fatoração do 1392. Vamos dividir pelos números primos. Primeiro, eu vou dividir por 2. Vai dar 696. Como ainda é par, eu divido por 2, que vai dar 348. Dividindo por 2 vai dar 174. Dividindo por 2 vai dar 87, que não é mais par, então não dá para dividir por 2. Se você dividir por 3, você vai ver que o resultado vai dar 29. E 29 ele é um número primo, só vai ser divisível por ele mesmo. Que 29 dividido por 29 dá 1. Beleza. Olha o que é que nós temos aqui. Nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 29. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1 vezes 29 elevado a 1. Lembra? A gente soma 1 em cada expoente desse. Então, eu vou ter 4 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1. 4 mais 1 dá 5, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2. E multiplicando 5 vezes 2 dá 10. E 10 vezes 2 dá 20. Esse é o total de divisores do número 1392. Então, a alternativa correta, a letra C. Beleza, gente? Professor, se eu não lembrar disso aqui, como é que eu poderia saber se ele é um múltiplo do 18? Então, você ia pegar isso daqui e ia dividir pelo 18. Se a divisão desse exata, então você poderia marcar a letra B. Se a divisão desse não exata, ou seja, se o resto não desse zero, então você viria marcar a letra C. Então, você teria duas maneiras diferentes de chegar nesse resultado, tá bom? Mais uma questãozinha que apareceu no IFRN, desta vez no PROITEC de 2014, diz o seguinte: considere que A é o número correspondente à quantidade de parágrafos do texto 1 e B, o número correspondente à quantidade de parágrafos do texto 2, sem contar para ambos, logicamente, o título, a identificação do autor e as informações de onde o texto foi extraído. O valor da expressão a ao quadrado mais 3b é um número primo, é um número múltiplo de 5, é divisível por 3 ou é um número quadrado perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos lá no texto 1 e texto 2 contar parágrafos. Então, voltando lá na prova,
você vai ver os dois textos aí e vai contar os parágrafos, tá? No texto 1, eu tenho, ó, 5 parágrafos. E no texto 2, eu tenho apenas 2 parágrafos. Com isso, eu tenho que... a questão me disse que A é a quantidade de parágrafos do texto 1. E B vai ser a quantidade de parágrafos do texto 2. Então, o A vai ser 5 e o B vai ser 2. Então, o que é que eu vou fazer? Na minha expressão, A ao quadrado mais 3B, aonde tiver A, eu vou colocar o 5, ó. E onde tiver B, eu vou colocar o 2. Lembrando que um número colado numa letra vai estar fazendo multiplicação. Então, 3B é 3 vezes B. Como B é 2, fica 3 vezes 2. Então, a gente vai fazer a conta. 5 elevado ao quadrado não é 10, porque não é 5 vezes 2. Lembra da aula da potenciação? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Mais 3 vezes 2, que dá 6. E 25 mais 6 dá 31. Aí você vai analisar com base nisso aqui, se 31 é um número primo, múltiplo do 5 divisível por 3 ou quadrado perfeito. Se você não lembrar que o 31 é um número primo, então você vai ter que eliminar as outras. Por exemplo, será que ele é múltiplo do 5? Gente, acabamos de ver na outra questão que o múltiplo do 5 sempre termina com 0 ou 5. Então você eliminaria a letra B. Para ser divisível por 3, se você dividir 31 por 3, vai ser 10, porque 3 vezes 10 dá 30. E aí ia sobrar 1, e aí a divisão não ia dar exata. Então, você já eliminaria a letra C, tá? E letra D, será que é um número quadrado perfeito? O que é um número quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata. Então, como a raiz quadrada do 31 não é um resultado exato, não é um número exato, então ele não é um número quadrado perfeito. Então, eliminando as outras alternativas, só ia sobrar que o número 31 é primo. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, muito importante para muitos assuntos que a gente vai ver ainda no futuro. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu colocar novos vídeos você ser informado. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.